Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre uma modalidade de crédito que pode ser bem interessante para você que está enrolado no cheque especial, no cartão de crédito ou que está em busca de recursos que possam ser tomados com uma taxa de juros mais acessível: o crédito consignado. O crédito consignado é uma modalidade de crédito pessoal que prevê o débito do valor devido diretamente na folha de pagamento do tomador. Então, nesse caso, ele não tem como escolher se vai pagar como e quando, já que vai receber o seu salário ou benefício no valor líquido, já descontado das parcelas devidas. Só que, infelizmente, essa modalidade de crédito não está disponível para todas as pessoas. É possível ter acesso a ela se você é funcionário público, federal, estadual ou municipal, aposentado ou pensionista do INSS ou empregado do setor privado com carteira assinada e se a sua empresa tem convênio com algum banco que ofereça esse tipo de crédito. Na modalidade de crédito consignado, também é possível ter um cartão de crédito, que funciona de forma muito parecida com o cartão de crédito tradicional. A operadora vai te oferecer um limite de crédito e você pode realizar suas compras ao longo do mês e vai ser determinada uma data quando você vai saldar essa dívida. A grande diferença é que esse cartão também vai estar vinculado ao seu salário ou ao benefício recebido do INSS. Então você também não tem a opção de não pagar a fatura ou de pagar apenas o valor parcial, já que o valor vai ser debitado diretamente do seu benefício ou salário. Uma das vantagens, no entanto, é que esse tipo de cartão não tem anuidade. Uma vez que o pagamento das parcelas do crédito consignado é descontado diretamente em folha, o risco de inadimplência é mais baixo, e isso está refletido na taxa de juros que é cobrada por esse tipo de empréstimo. De acordo com os dados de junho de 2017 do Banco Central, a taxa média de um empréstimo consignado girava em torno de 2% ao mês ou 27% ao ano. Para fins comparativos, no mesmo período, o juros do cheque especial estava em 13% ao mês, o que equivale a mais de 320% ao ano. Nessa modalidade de crédito, é vedada a cobrança de tarifas ou taxas administrativas. Porém, também há a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que é equivalente a 3% ao ano e mais um adicional de 0,38% sobre o valor total da operação. Também é proibido estabelecer carência para o começo do pagamento das parcelas. Um ponto importante é que os funcionários de empresas privadas estão mais sujeitos à estabilidade do emprego, ou seja, de serem demitidos. Nesse caso, se o saldo devedor do empréstimo consignado ainda não tiver sido totalmente quitado, a empresa pode reter até 35% da verba rescisória para quitar o empréstimo junto ao banco. Ou então, ele poderá ser corrigido por taxas de mercado maiores do que as taxas contratadas no consignado. A não ser que no momento da contratação você tenha também contratado algum tipo de proteção, como um seguro contra a demissão. Por isso, é bastante importante considerar isso quando for tomar um crédito consignado. E essa diferença de risco na instabilidade de emprego está expressa na diferença das taxas de juros cobradas de aposentados, pensionistas e funcionários públicos versus a taxa que é cobrada dos funcionários do setor privado. Considerando a taxa mensal, a diferença parece pequena, porém ao ano ela fica bem significativa. E quanto maior for o empréstimo e mais longo o período para o pagamento, maior será a diferença de juros. Então, por exemplo, os juros mensais de um funcionário do setor privado giram em torno de 3% ao mês, enquanto para um funcionário público é em torno de 1,9% ao mês e para um aposentado ou pensionista do INSS, 2,1%. Anualizando essas taxas, a diferença fica bem significativa. Um funcionário do setor privado vai pagar quase 42% ao ano, enquanto que o do setor público, 26%, e um aposentado ou pensionista, em torno de 28%. Vamos verificar o efeito prático dessa diferença de juros em uma simulação de empréstimo consignado de R$ 10.000 para pagamento em 12 parcelas mensais, considerando a respectiva taxa de juros média
para cada um desses grupos. Enquanto o funcionário do setor privado pagaria uma parcela de R$ 1.035, um funcionário do setor público teria uma parcela em torno de R$ 973 e um aposentado ou pensionista de R$ 982. Em uma parcela, a diferença parece pouca, mas ao final de um ano, podemos ver que o funcionário do setor privado vai pagar um total de R$ 12.426, enquanto que o funcionário do setor público teria um total de R$ 11.680 e um aposentado ou pensionista de R$ 11.781. Ou seja, uma diferença de quase R$ 750 entre o menor valor e o valor mais alto. Uma medida para tentar diminuir essa diferença entre funcionário do setor público e privado foi permitir o uso do FGTS como garantia em empréstimos consignados. Atualmente, a pessoa pode utilizar até 10% do total que tem depositado no FGTS, considerando também a multa rescisória por demissão sem justa causa. É importante ressaltar que, ainda que as taxas de juros dos empréstimos consignados sejam mais baixas do que o do cheque especial ou do cartão de crédito, elas ainda são relativamente altas quando a gente compara com a taxa de juros com que os bancos remuneram os investimentos. Então, por exemplo, um crédito consignado para um empregado do setor privado tem uma taxa de juros em torno de 42% ao ano. Esse mesmo valor, se investido num CDB que remunera o investidor a 100% do CDI, pagaria em torno de 9% ao ano, considerando o valor atual da Selic e do CDI. A contratação do crédito consignado tem limites financeiros que são baseados na chamada margem consignável. Ela representa o percentual total da folha de pagamento que pode ser comprometida com o pagamento de parcelas de crédito consignado. Por lei, essa margem não pode representar mais do que 35% da renda líquida, sendo que 5% são exclusivamente para despesas e saques com cartão de crédito. Os estados e municípios, no entanto, podem determinar margens diferentes para os seus funcionários. Por exemplo, se você é pensionista pelo INSS e ganha, digamos, R$ 3.000 por mês, já descontadas as deduções legais, sua margem consignável seria de R$ 900, ou seja, 30% dos R$ 3.000. Esse é o tamanho máximo da parcela mensal do seu empréstimo. Desse montante, você poderia usar também até R$ 150, ou seja, 5% dos R$ 3.000 em despesas e saques com cartões de crédito. Atualmente, os empréstimos consignados não podem ultrapassar o prazo de 96 meses, sendo que para algumas categorias de tomadores existe um teto da taxa de juros. Por exemplo, para pensionistas e aposentados pelo INSS, a taxa máxima que pode ser cobrada ao mês é de 2,14. Apesar das restrições e imposições legais que a gente mencionou aqui, cada banco ou instituição financeira vai fazer uma análise individualizada do cliente antes de liberar o crédito consignado. Por isso é importante pesquisar algumas opções, porque a taxa pode variar bastante entre elas. Outro ponto interessante é que pessoas que tenham restrições no Serasa ou SPC, o chamado nome sujo, mesmo assim podem conseguir um crédito consignado, já que a parcela devida é descontada diretamente em folha. E, novamente, é importante lembrar também que o crédito consignado, ainda que tenha taxas mais acessíveis, é uma dívida e não deve ser usada de forma indiscriminada. Como a gente mencionou, pode ser uma opção interessante quando você já está com dificuldades para pagar outros tipos de dívida com juros mais caros, como cheque especial ou cartão de crédito, mas não é o tipo de crédito interessante para você tomar para gastar em consumo, fazer compras, viagens. O crédito deve ser usado de forma consciente. Bom, e o que acontece quando você atinge o limite da margem consignável? Ou seja, você não tem mais espaço dentro da sua renda mensal para contratar novos empréstimos. Existem duas alternativas que podem ser consideradas então: o refinanciamento e a portabilidade. O refinanciamento é a renegociação da sua dívida em aberto. Então, se você tomou um crédito consignado e já saldou ao menos 30% do valor total, é possível renegociar com o banco de forma a conseguir um novo empréstimo, e desse valor vai ser descontado o valor para quitar o empréstimo anterior e o valor adicional fica como crédito para você.
Já a portabilidade é a simples transferência da dívida de um banco para outro, que cobre juros menores e que, portanto, possa te liberar um valor maior. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre cheque especial e é importante frisar que essa facilidade também está disponível para várias outras modalidades de crédito. É isso aí, pessoal. Ainda que o crédito consignado seja uma modalidade com taxas de juros mais acessíveis, ainda assim é uma dívida e deve ser usada com cuidado para não prejudicar o orçamento pessoal e familiar. As taxas podem variar bastante de um banco para outro, então é importante pesquisar e ter certeza de que o banco que está te oferecendo isso está conveniado com a sua empresa e, no caso de pensionistas e aposentados do INSS, ter certeza de que o banco está conveniado com o INSS. Se você gostou, curta e compartilhe. Fiquem ligados. Até mais!